De volta para o segundo bloco da nossa teleaula, você tinha uma tarefinha, pelo menos, que era responder a questão que estava ali ao lado, tá certo? Ou seja, das alternativas a seguir, qual delas é incorreta a partir das 5 gerações de educação à distância para o MUR? Se você colocou a alternativa C, ou seja, a terceira geração consiste em empregar práticas pedagógicas repetitivas e cansativas, parabéns. Por que ela é errada? Porque a terceira geração ela está ligada a universidade corporativa, universidade aberta, em que você não precisa ser mais uma instituição de ensino. Muitas empresas, muitas comunidades podem criar as suas universidades e, por consequência, disseminar seus saberes. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a resposta e por isso que ela está errada. Ou, como nós colocamos aqui no nosso comentário, a terceira etapa indica a criação das universidades abertas e formas de treinamento para profissionais ou pessoas de uma determinada localidade. Ou, nas palavras do nosso querido Moore, é nada mais nada menos como um conjunto de movimentos de entidades educacionais e empresas que buscam disseminar seus saberes. Quando a gente começa a estudar um pouco de história, principalmente quem for da área de administração, vai perceber que as universidades corporativas, a partir da experiência da Universidade McDonald's, começa a se disseminar em larga escala, tanto nos Estados Unidos como também na França. E depois, o mundo inteiro. Tá certo? Vamos agora para o nosso segundo bloco, continuar essa nossa trajetória, esse nosso bate-papo. E nós estávamos falando sobre o seguinte. Eu fiz uma trilha bem rápida sobre educação à distância. Tá? Tanto que, se você quiser, tem material na nossa biblioteca virtual, tem uns 4, 5 livros contando sobre sua história da educação à distância no Brasil e no mundo. Vai lá, dá uma olhada nas referências, que você vai se divertir um pouco. Agora, nessa segunda etapa, uma das dúvidas, um dos mitos, que aos poucos, oxalá, graças a Deus, a Alá e a quem for, está se disseminando e acabando, é o mito de que educação à distância não é uma atividade, ou melhor dizendo, não é uma formação acadêmica aceita em muitos concursos. Longe disso, nós temos um conjunto de diretrizes, em especial a maior de todas, dizendo que educação à distância faz parte, sim, do Sistema Nacional de Ensino, Sistema Nacional de Leis, mais precisamente, a Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, tá certo? Então, o que acaba acontecendo? Há esse mito de, ao mesmo tempo, educação à distância não ser reconhecida e, por outro lado, que educação à distância é mais fácil. As duas são grandes mentiras. O máximo que a gente pode ter é algumas instituições que não estão em processo de reconhecimento, ou seja, elas estão autorizadas, mas ainda não formaram alunos e, por consequência, os diplomas, quando você vai acessar o sistema do MEC, não existem ainda, mas por um motivo muito mais burocrático do que necessariamente pedagógico, administrativo e, principalmente, legal. Então, quando a gente começa a estudar a educação à distância no Brasil, a gente vai perceber que, embora seja uma coisa recente do ponto de vista da legalização, ela é uma prática muito, mas muito antiga. Mais precisamente, quando a gente começa a observar o Brasil, a educação à distância começa entre 1898 e 1899, mas os registros factuais mesmo é quando você pega lá o estado de São Paulo, em que você vai ter uns anúncios de certas empresas norte-americanas oferecendo cursos como datilografia, relações internacionais, ou ainda por cima, atividades administrativas, o que seria semelhante hoje à gestão empresarial, entende? Ou seja, atividades ligadas ao serviço dentro de um escritório, ou como a gente diz em francês, bureaucratie, ou seja, a burocracia dentro de um escritório e desenvolvimento. Há também outros registros também, você pode encontrar no estado de São Paulo, e também alguns no Jornal do Brasil, antigamente, que era a oferta e discussão de cursos de direito, ou seja, cursos para formar, não necessariamente só advogados, mas pelo menos especialistas no juridiquês cotidiano. Tá certo? Também começou a fazer oferta, mas acabou não vingando. E aí a gente vai perceber que um pouco mais para frente, a partir dos anos de 1920, nós também temos a disseminação e o surgimento de uma rádio que tentava dar aulas, mais precisamente que é hoje a atual Rádio MEC, mas foi criada por Roquete Pinto, lá no Rio de Janeiro. E por que acabou não dando certo nem o curso de Direito, nem o rádio? Primeiro porque o rádio ele tem uma determinada linguagem, uma determinada experiência acústica, ou que a gente chama de ambiência sonora. Imagina um professor falando durante 3 horas. Para você mexer um cadáver, há necessidade de abrir o corpo. Ao abrir o corpo... E a pessoa tinha uma fala muito empolada, o que deixava algo muito cansativo.
Tá certo? Então, isso faz com que a gente perceba que a educação à distância vem a trancos e barrancos no nosso país. Anos mais tarde, na década de 40 e 50, começa o surgimento de certos institutos, que inclusive existem há muito tempo e até os dias atuais. Mais precisamente, o Universal Brasileiro e o Instituto Monitor, que foram criados respectivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, aliás, eu conheço muitas pessoas da minha família que fizeram os cursos de eletrotécnica por correios, recebendo a apostilinha, o manual com desenhos e tudo mais, em casa do Instituto Universal Brasileiro. Agora, o que a gente vai perceber é que, a partir desse momento da década de 40 e 50, a educação à distância começa numa crescente, mas sempre na área técnica. É aí que começa uma política governamental, mais precisamente a partir dos anos 60 e 70, em que nós vamos perceber que o Ministério da Educação e Cultura, que antigamente era Cultura junto, o MEC, nos dias atuais é apenas Ministério da Educação, mas a sigla continua a mesma, o que nós vamos perceber? O MEC começa a utilizar isso para formar professores em muitas localidades que não tinham professores, ou sequer alguma instituição universitária que pudesse propiciar esse conhecimento como um todo. Então a gente vai perceber que esse processo vai se tornando como uma modalidade de ensino e de educação. Então aqueles xaropes que falam assim, a educação à distância não é válida, não, já era política educacional governamental desde os anos 60 e 70. A única diferença é que era para finalidades específicas e não para um público geral ou um público disseminado como um todo. Tanto que os cursos à distância começam de uma forma assim estrondosa mesmo a partir dos anos 90. Tanto que nos anos 90, entre 92 e 94, são criados, digamos, 2 setores departamentais junto ao MEC, mais precisamente a Coordenadoria Nacional de Educação à Distância e, por consequência, o Sistema Nacional de Educação à Distância, tentando formalizar e, ao mesmo tempo, estruturar em formato de leis, procedimentos, políticas públicas e profissionais atuando nessa área para disseminar a educação à distância em diferentes contextos no Brasil inteiro. Mas a educação à distância mesmo, ela ganha corpo 10 anos depois desse processo de criação desses 2 setores. Mais precisamente a partir de 2004 para 2005. Aliás, a maior parte das instituições universitárias de grande porte que estão na educação à distância foram criadas, ou melhor dizendo, receberam autorização do Ministério da Educação para poder atuar nessa época. A Unip é um exemplo delas. Tá? Ou seja, a partir do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases, mais precisamente o decreto 5.622/05, vamos perceber que a educação à distância, de fato, vira uma modalidade de ensino. Antes, ela era uma política pública, agora é uma modalidade em que ela pode ser disseminada para todos ao mesmo tempo. 2 anos depois, aí nós vamos perceber que, além de se transformar numa modalidade, começa a se transformar numa instituição universitária gigante. Na verdade, começa com a criação da Universidade Aberta do Brasil, por meio do decreto 5.800/06. A Universidade Aberta do Brasil não é uma universidade, ela é um conglomerado de universidades federais que oferecem cursos dentro da sua estrutura, à distância. Então, a UAB, alguns falam UAB, outros falam UAB. Fique com aquilo que você achar melhor. Eu prefiro ficar com a Universidade Aberta do Brasil. Tem como característica fazer com que cada expertise ou cada universidade que tenha um determinado procedimento, um conjunto de cursos, ou seja, um saber técnico, possa oferecer para pessoas do Brasil inteiro e não só para a região onde o campus da universidade está sediado. E isso é importante porque aí mostra em definitivo que o governo federal aceita e pratica a educação à distância como uma das formas para formar profissionais, formar acadêmicos, formar simplesmente pesquisadores. E nesse sentido é que começa aí um contexto de universidades particulares, universidades confessionais, não só universidades, centros universitários e faculdades também. Dentre elas, a Unip Interativa. Aliás, a Unip Interativa é uma das primeiras instituições de ensino superior presencial que começa a ofertar cursos à distância, mais precisamente em 2006, tá certo? Segundo semestre de 2006. Só que eu gostaria de fazer um pequeno break. Antes de a gente falar sobre a Unip Interativa, a gente tem que compreender mais ou menos o contexto que a Universidade Paulista, está inserida. De uma forma geral, bem resumidinha, a Universidade Paulista ela faz parte do conglomerado do Grupo Objetivo,
que atende simplesmente conteúdos, tem o seu desenvolvimento de negócios na área de educação, como também na área de comunicação, em rádio e em TV. A nossa especialidade é a junção desses dois, ou seja, transformar conteúdo pedagógico por meio de tecnologia e vice-versa, tecnologia disseminada pela educação. O que isso faz é que o Objetivo ele foi fundado por volta de 1965, 1966, por 2 estudantes e 2 médicos, mais precisamente Drauzio Varela e José Carlos de Gene, como também Roger Patti, e você vai ter também pelo menos um outro conglomerado associados. Por que eu estou falando desses nomes e tudo mais? Porque começou através de um cursinho pré-vestibular, em 1966. Anos mais tarde, mais precisamente entre 1970 e 1972, a criação do Colégio Objetivo. Em 1972 é criada a Faculdade Objetivo. Começa com Faculdade Objetivo, depois ela começa com os nomes de Faculdades Objetivo. Por quê? Por um motivo simples. Ela começa a ofertar diferentes cursos. Num primeiro momento, começa com o Instituto Unificado Paulista, o IUP, em que vão ofertar cursos de letras, pedagogia, jornalismo, psicologia. Todos eles reconhecidos pelo Decreto Federal 77.546/76. Tá? Então, tanto que o curso de jornalismo e o curso de letras são os primeiros a que começam a formar profissionais na área. Aliás, até legal, se você gosta um pouco de futebol, dá uma olhada um pouco na biografia do Milton Neves, você vai ver que ele tem lá a história que ele conta quando ele começou a estudar jornalismo. Ele é uma das primeiros alunos da primeira ou segunda turma na nossa instituição. Tá? Não é para fazer referência, mas ali ele conta a história da criação do cursinho para a faculdade. 3 anos mais tarde, nós vamos ter a criação de um outro instituto com outros cursos, mais precisamente o Instituto de Ensino de Engenharia Paulista. Aí são várias engenharias ofertadas, de civil até mecânica. E 6 anos depois, o Instituto de Odontologia Paulista. O que isso quer dizer? É nada mais, nada menos do que, a partir da criação desses institutos, e a faculdade, ou melhor dizendo, as faculdades Objetivo, é que começa o surgimento da Universidade Paulista, mais precisamente em 9 de novembro de 1988. Hoje a Universidade Paulista ela é uma instituição que está presente em todo o Brasil, mais precisamente, muito mais focada no estado de São Paulo, com 12 unidades na cidade de São Paulo, como também 14 unidades no estado de São Paulo e 3 unidades no Brasil. No caso em São Paulo, na grande São Paulo, tá certo? No caso do interior, como Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Santos, Assis, São José dos Campos, Bauru e demais localidades, ou seja, as principais cidades do interior de São Paulo, de porte médio e grande, como também em Manaus, Goiânia e também em Brasília, no Distrito Federal. Isso eu estou falando de Unip presencial. A partir daí é que nasce e que surge, antes de tudo, a Unip Interativa. Só que a Unip Interativa ela nasce num contexto não só da lei de 2004 e 2005, longe disso. Na verdade, é todo o conjunto de expertise que o Grupo Objetivo, por meio do Colégio Objetivo, por meio da Universidade Paulista e, por consequência, da Unip Interativa, começam a desenvolver com sistemas de transmissão. Aliás, o Objetivo foi uma das primeiras instituições educacionais do Brasil a utilizar o sistema via satélite de transmissão de aulas do cursinho para todas as unidades no estado de São Paulo. Isso foi por volta dos anos 80 para os anos 90. Se pesquisar no YouTube, você vai ver algumas matérias falando a respeito disso, do uso dessa disseminação em tempo real. Um pouco tempo depois, já no final dos anos 90, começo de 2000, nós utilizamos essa tecnologia para transmitir diversas palestras que nós chamamos carinhosamente de ciclo de palestras aqui pela universidade e transmitidos pela TV Web para todos os campi da Unip presencial, da Universidade Paulista. E por fim, temos outros conteúdos que foram produzidos ao longo do tempo. Os clássicos Vestibulando e Vestibulando Digital, que foram por muito tempo, nos anos 80, nos anos 90 e começo dos anos 2000, transmitidos pela TV Cultura em São Paulo, como também pela TVE no Rio de Janeiro e as afiliadas no Brasil inteiro. No segundo momento, todo o conteúdo digital de ferramentas, laboratórios, bibliotecas, que começaram com CDs e DVDs e hoje chegam em plataformas digitais do Colégio Objetivo e do Sistema Objetivo. E, obviamente, esses jogos interativos que estão tanto em nível de educação básica quanto superior. Ou seja, por exemplo, o pessoal de pedagogia tem brinquedoteca, o pessoal das áreas de gestão, eles têm simuladores de jogos, jogos de empresas que nós chamamos e tudo mais. Então, toda essa expertise digital
vem, na verdade, apenas consolidar a criação da Universidade Paulista, ou mais precisamente, a Unip Interativa como um todo. Então, esse ambiente que hoje nós encontramos no conteúdo online faz com que a gente comece a desenvolver e, ao mesmo tempo, ofertar o que nós chamamos de objetos educacionais digitais. Então, o que acaba acontecendo? Boa parte do conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, prático que você teria presencialmente, aqui você vai ter em simuladores, bem como jogos ou atividades e repositórios digitais. Tá certo? Pois bem, para a gente dar um pequeno break, um tempinho para você beber uma água, é a nossa segunda interatividade, em que eu convido você a responder a seguinte pergunta. A respeito da educação à distância em nosso país, é correto afirmar que: alternativa A, os institutos Universal Brasileiro e Monitor surgiram nas décadas de 1940 e 1950, oferecendo cursos técnicos. B, o Sistema de Universidade Aberta do Brasil, ou UAB, ou UAB, começa a operar no ano de 2005. C, em 1991 é criada a Coordenadoria Nacional de Educação à Distância, pelo antigo Ministério da Educação e Cultura, mais conhecido como MEC. D, na década de 1930, ocorreram diversas discussões para a oferta do curso de psicologia, na modalidade semipresencial. E, por fim, alternativa E, o artigo 80 da LDB, por meio do decreto 5.622/04, legaliza a educação à distância como modalidade de ensino. 5 alternativas, A, B, C, D, E, uma é correta. Vou dar um tempinho para você, que daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco da nossa teleaula. Vamos lá?